Você já deixou de fazer qualquer coisa na vida só de imaginar naquilo que as pessoas podem estar falando de você? Você tem muitas vezes medo de falar o que pensa, expressar seus sentimentos? Então fique tranquilo. É isso mesmo, fique tranquilo. Você não está sozinho. O medo da rejeição e do julgamento atrapalha diversas pessoas. E se você quer virar esse jogo, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Lucas Caê, sou especialista em comunicação em público. E o meu objetivo é te ajudar a falar em público sem medo, sem nervosismo, mesmo que você seja uma pessoa tímida e introvertida. Bom, o medo da rejeição e do julgamento está muito conectado uma coisa da outra. Nós temos a tendência de achar que todo mundo está nos julgando. Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? As pessoas nos julgam de fato ou somos nós que criamos esses monstrinhos na nossa cabeça? Nesse vídeo aqui você vai perceber como isso tudo é construído, isso é gerado na nossa mente e como isso também nos atrapalha, seja na vida pessoal, profissional e na vida social. Em primeiro lugar, eu quero te apresentar uma contextualização. Eu fiz aqui algumas pesquisas e eu quero te apresentar. Eu sempre digo que as pessoas não têm medo de falar em público. O que as pessoas mais têm é medo daquilo que o público pode vir a falar delas. Se a gente fosse imaginar no topo dos medos, tá? No topo dos medos, o que a gente coloca? Imagine aí um pódio. Sabe aquele pódio de Olimpíada? Tem o primeiro, segundo e terceiro lugar? Naquele topo a gente coloca em primeiro lugar, que é o medo de falar em público. Mas isso não é real. O medo de falar em público, de certa forma, é um medo, e eu já falei diversas vezes aqui no meu canal, sobre como o medo ele se manifesta na nossa vida. O medo é um instinto de proteção, um instinto de sobrevivência. O que nós temos não é o medo de falar em público. O medo que nós temos é o medo daquilo que o público pode falar da gente. Ou seja, rejeição e julgamento. E no topo desse medo que a gente coloca, a gente precisa, em primeiro lugar, para você que quer realmente falar em público sem medo e nervosismo, arrancar desse pódio, arrancar desse lugar essa coisa que outras pessoas colocaram e que, de certa forma, nós entendemos que ele é um medo nosso. Como assim? Bom, isso é tão real que eu fiz uma pesquisa no meu grupo exclusivo que eu tenho no Telegram, ou no Telegram, como você preferir. Se você também está interessado em assuntos como superar a timidez ou dominar, esqueça tudo isso. Aqui pra gente é timidez sem neura. É aproveitar as características positivas de pessoas tímidas e introvertidas. Como? Vamos lá, só você entrar, ir lá no Telegram, baixar o Telegram, o WhatsApp melhorado, você baixar ele aí no seu celular, no seu smartphone e procurar lá o grupo Timidez Sem Neura. É uma comunidade em que todos os dias eu sempre posto insights sobre comunicação e como que a gente pode aproveitar o lado bom de ser tímido e introvertido. E esse dado que eu vou apresentar aqui para você, eu extraí de lá. Olha só, então eu estou aqui na frente do meu computador e estou olhando para essa pesquisa. E o que eu fiz assim? Tá? Perguntei assim para um grupo, para o meu grupo, que se você é uma pessoa tímida e introvertida, qual é o seu maior desafio? Qual é o maior seu desafio? Eu coloquei seis questões ali, 6 alternativas para as pessoas. Estavam lá, falar em público, de me relacionar com pessoas e fazer amizades, medo do que as pessoas estão pensando de mim, perder oportunidades na vida, se sentir rejeitado e baixa autoestima. 62% das pesquisas, das respostas. E olha, gente, foram 198 respostas. 198 respostas. Dessas 198 respostas, 62% das pessoas têm como maior desafio falar em público. E olha, até como foi a minha pergunta, né? Não foi o medo, mas foi como que? Foi o maior desafio, é falar em público. Só que a gente tem também aqui, medo do que as pessoas estão pensando de mim com 6%, 13% o medo de me relacionar com pessoas e fazer amizades, 10% das pessoas responderam medo de perder oportunidades, o desafio de perder oportunidades na vida, 3% se sentir rejeitado e 6% com baixa autoestima, ou seja, ter uma autoestima elevada para superar
esses desafios. Então, como que a gente pode entender esse processo? Bom, dentro da minha pesquisa, eu quero mostrar para você que antes do julgamento vem um elemento anterior. Por exemplo, se você tem um processo, alguma coisa, você precisa encaminhar esse processo para uma esfera judicial, você tem que antes tentar dentro de uma esfera administrativa, ou seja, você contrata um advogado, o seu advogado vai conversar com a empresa, vai conversar com o advogado da empresa, ou advogados vão conversar entre advogados, tá ok? Para quê? Para que haja um acordo amigável, para daí sim ir para um julgamento, que seja numa esfera judicial. Para que isso aconteça, ir para uma esfera mais judicial, você não vai encontrar um acordo entre as partes. Tá fazendo sentido isso daqui? Então, o que isso tem a ver, Lucas? Essa coisa, papo de OAB aqui para o nosso lado. Olha, eu não sou advogado, mas eu quero que você entenda que é possível você suspender o julgamento de uma forma administrativa, que você possa administrar os seus sentimentos antes de ter que ir lá para a questão do julgamento. Como isso é possível? Entendendo um fator que gera o julgamento, que é a tal da rejeição. Rejeição. Nós temos um medo intrínseco de sermos rejeitados, de não sermos aceitos. O que nós queremos em todo momento, muitas vezes, é sermos uma unanimidade por onde nós estamos, por onde nós passamos e tudo mais. Vamos lá. Então eu vou fazer aqui uma breve explicação de como esse medo da rejeição ele surge nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós temos a necessidade de sermos aceitos. Como assim, Lucas? Você vai falar de rejeição e já fala que a gente tem necessidade? Sim. Abraham Maslow, que eu sempre comento ele aqui no meu canal, é um pai da psicologia humanista, norte-americano, psicólogo norte-americano. Ele fala sobre a pirâmide de Maslow. E tem lá dentro da pirâmide, tem lá a parte que seria das necessidades básicas, né? Necessidades fisiológicas, comer, dormir, fazer sexo, tá tudo ali. A segunda é sentido de segurança, estar seguro. Um bom emprego, se sentir protegido dentro pela sua família, um lar, carteira de trabalho assinada, essas sensações de segurança. Depois entra outras necessidades que vão além das fisiológicas, são as necessidades mais humanas. E uma das necessidades é a necessidade de ser o quê? É ter um relacionamento social e depois vem da aceitação. Dentro da teoria de motivação, está lá que nós necessitamos de aprovação. Nós queremos ser aprovados pelas pessoas. E o que tem mal nisso? Na verdade, não tem mal nenhum. Então, dentro de uma teoria de motivação, nós temos a necessidade de sermos aprovados, de ganharmos vários likes. E falando em ganhar like, eu quero também ser aprovado, tá? Então deixa o seu comentário aqui, deixa um like nesse vídeo aqui e compartilha para as pessoas que precisam entender essa coisa da rejeição, ressignificar tudo isso, ok? E depois a gente vai precisa entender que a rejeição, a gente precisa fazer uma divisão. Se ele é um sentimento ou uma ocasião. Como assim, Lucas? Perceba que a rejeição ela pode ser fruto de uma situação real que aconteceu com você, em que você foi rejeitado de fato. Mas também, como é uma necessidade nossa, pode ser que nós temos uma rejeição que ela é inconsciente. Ou eu posso chamar de uma rejeição imaginária. Como assim imaginária? Pense que o seu cérebro ele trabalha numa linha lúdica também, um negócio que eu chamo de imagética. A nossa mente, ela projeta uma imagem e a partir dessa imagem a gente realmente consegue entender as coisas. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte, quando eu falo para você a palavra paz, o que a palavra paz significa? Ou o que a palavra paz, qual é a primeira imagem que vem na tua mente na palavra paz? Vem o quê? Uma bandeirinha branca, pessoas de branco, ou uma pomba branca, um monte de gente cantando We Are The World. Qual que vem essa imagem? E por quê? Porque nós somos condicionados a entendermos na nossa memória, na nossa mente, que a palavra paz tem uma simbologia concreta. Então, palavras são simbologias concretas dentro da nossa mente. Que papo esquisito, relaxa, tá tudo sob controle. Quando eu falo de uma rejeição imaginária, é porque você trouxe de uma situação que você estava vivendo, uma situação específica, algo
algo que gerou uma imagem de rejeição na sua vida. Então pode ser que você tenha um sentimento de rejeição e não de fato uma rejeição concreta, ou uma rejeição que derivou de uma situação real. Já que nós temos uma necessidade de sermos aceitos, quando isso não acontece, pode ser que, puxa, eu sou rejeitado. Você já viu aquelas pessoas que têm mania de perseguição? Conhece alguém assim? Ou você é assim? Aquelas pessoas que estão lá, ninguém gosta dela, as pessoas, onde ela vai, no trabalho, na escola, na igreja, todo mundo a rejeita. Eu falo que são pessoas que têm mania de perseguição. Então, são pessoas que possuem uma rejeição imaginária. Só que isso, o fato dela ter uma rejeição imaginária, em todo lugar que ela vai se relacionar, o que vai aparecer na mente dela? A rejeição, que as pessoas não estão aprovando, que as pessoas não gostam dela. E daí quando ela precisa falar em público, imagine como é a cabeça e como que é o resultado de uma pessoa que não consegue ali falar em público e tem essa rejeição imaginária. Então, é isso que a gente precisa entender e eliminar. Primeiro ponto, a tua rejeição, ela é situacional, ou aconteceu de verdade uma situação, ou ela é uma derivação de uma rejeição imaginária. Tá claro até aqui? Segundo ponto, que é quando então que surge uma rejeição real, uma rejeição de uma situação. Eu listei aqui alguns exemplos, que são abandono. Como assim abandono, Lucas? Talvez seus pais se separaram. E por mais que hoje em dia isso seja comum, eu, Lucas, dentro do meu sistema de crença, eu acredito que isso não é legal, tá ok? Eu convivo com diversas pessoas, já trabalhei em diversos níveis da sociedade, em todas as esferas, e sempre quando eu vejo um casal que se separa, a criança em si, ela fica com sentimento, por mais que passe por psicólogo, por mais que passe uma série de coisas que são importantes, a criança ela sempre fica abalada. Então talvez se seu pai passou uma separação, a sua mãe ficou com uma separação, ou teve casos até mesmo mais graves, em que você se viu órfão em algum momento, ou totalmente órfão, ou órfão de pai, ou órfão de mãe, ou órfão dos dois. A gente sabe de casos de pessoas que elas não tiveram ali um acompanhamento do pai biológico, da mãe biológica. Nada contra as pessoas que adotaram, muito pelo contrário. Se sinta amada, se sinta protegida, muito bem valorizada. Tá ok? Não deixe que essa sensação ou situação de abandono gere em você uma síndrome de rejeição, porque isso vai fragilizar muito você na sua identidade e principalmente na vida adulta para tomada de decisão. A outra coisa que pode gerar rejeição é uma situação real de ridicularização. Eu me lembro muito bem uma situação em que eu me senti ridicularizado num evento, um evento social, estava na igreja com os meus pais, e o pastor, ancião, na época lá, ele falou uma coisa que desceu um pouco meio estranho assim, e de lá para daquela ocasião, devia ter uns 4, 5 anos, até 14 anos, eu tive muito problema com timidez, não entendia. E até hoje, muitas vezes, eu me pergunto, puxa, olha, eu buscando aprovação, calma. Essa aprovação, ela pode e deve acontecer, mas ela não deve ser uma condição para que eu tome as minhas decisões. Outro ponto é falta de palavras de afirmação ou excesso de críticas. Como assim? Bom, deixa eu tomar meu chazinho aqui. Excesso de críticas ou falta de palavras de afirmação. Antes de gravar esse vídeo aqui para você, tá? Eu tô aqui no dia 22. Não, 22 não, Lucas, não viaja. Já é mais, já são 15 horas e 12 minutos. É dia 25 de março. Antes de gravar esse vídeo aqui para você, eu fui ali, peguei meu filho, dei um abraço nele e falei uma série de palavras de afirmações para ele. Por quê? Porque a gente está vivendo nesse momento um cenário muito crítico, muito caótico. Então eu estou precisando estar bem próximo dele. E ele sempre sente falta do pai brincando, tal. Imagina, trabalhar home office, ele imagina que a gente está o tempo todo disponível para brincar. E não é bem assim. Então precisa construir isso na cabeça dele. E eu fui lá e falei uma série de palavras de afirmações. Quando uma pessoa não teve palavras de afirmações, você é especial, eu te amo, você é importante para mim, eu tenho orgulho de você, sabe? Você é inteligente. Nós buscamos, de certa forma, encontrar essas palavras em outras pessoas. Depois, na vida adulta, num homem, numa mulher, no chefe, em um líder.
E quando isso não acontece, a gente fica muito fragilizado. Ou também crianças, adolescentes que nasceram e participaram de uma situação que tiveram um excesso de críticas, foram extremamente criticados ali na sua infância, na sua geração. Por quê? Porque o pai nunca aprovava, o pai nunca gostava do que estava falando, fazia alguma coisa e levava o pai achava que estava feio, achava que estava ruim, você fazia um desenho, alguma coisa, e o teu pai não te elogiava. E você fazia uma tarefa, alguma coisa, ajudando seu pai no trabalho, e o teu pai não te aprovava. A tua professora não te aprovava, e você vai gerando esse monstrinho da rejeição dentro de você, que mais para frente, se você não resolver nessa esfera administrativa, de administrar suas emoções, seus sentimentos, você vai ter que levar lá para a esfera do julgamento. Tá claro até aqui? Tá fazendo sentido sobre essa coisa do que é gerado, então, a rejeição nas nossas vidas? E também, como eu falei, pela falta de elogio, o excesso de elogios, o excesso de palavras de afirmação é algo muito delicado e que a gente corre risco às vezes. Por quê? Porque na vida, nem sempre você vai ser elogiado. Nem sempre as pessoas vão bater palma para você, vão te dar um tapinha nas costas, vão te dar um feedback positivo. Mas isso não pode te gerar um sentimento de estar o tempo todo buscando, sabe, a estrelinha? Nas escolas, na minha época, quando você fazia uma tarefa legal, você ganhava uma estrelinha no caderno. Hoje, meu filho, ele ganha um carimbo na mão, ganha um desenho no caderno, um adesivinho, alguma coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente desenvolve pessoas carentes. Tudo que elas fazem, elas precisam receber um elogio. E, gente, convenhamos, às vezes a gente faz algo que não é legal. Às vezes a gente faz algo que, o quê? Ficou um resultado ruim e a gente vai receber o quê? Uma crítica a partir disso. E pessoas que foram criadas apenas com palavras de excesso de palavras de afirmação, elas não conseguem lidar com críticas, elas não conseguem lidar bem com quando aquilo que elas entregaram não é satisfatório. Alguém vai dar um feedback negativo, daí parece que o mundo desaba, daí tudo está errado, ninguém ama ela. Tá claro até aqui? Então, a falta de palavra de afirmação é ruim, o excesso de palavras de afirmação também é ruim. O importante é você encontrar um meio termo aí na sua vida e perceber se você teve em falta ou você teve em excesso. Porque caso você perceba um dos dois, às vezes você fica buscando uma aprovação ali para suprir um sentimento de rejeição que foi gerado lá atrás na sua vida, ali e tudo mais. Tá ok? Continuando aqui. Olha, existe também uma rejeição que foi feita uma tese da doutora Ellen Fisher, tá ok? E ela identificou que às vezes uma rejeição amorosa, quem aqui já não foi rejeitado, né, no amor? Quem aqui não levou fora? Quem que a namorada já terminou? Ou o homem, o namorado, aquele boy magia que você estava apaixonado, apaixonada por ele ali, daqui a pouco aquele relacionamento acabou e você foi curtir uma fossa, e quando você está curtindo aquela fossa ali, naquela deprê, parece que você nunca sai nunca mais. Sabe por quê? Existe uma explicação, segundo a teoria da Ellen Fisher. Isso acontece porque a área da rejeição, desse sentimento de rejeição, acontece junto com a nossa área de motivação do nosso cérebro. Como assim? Imagine que no mesmo setor trabalha a motivação e a rejeição. Se você fica muito tempo naquele sentimento de fossa, você foi rejeitado no amor, fica lá escutando aquelas músicas, né? Na minha época eu escutava Creed, sabe Creed? Eu escutei uma vez, eu levei um fora de uma menina e escutei Creed. Enfim, passou. Superei tudo isso. Nesse sentido, eu quero que você entenda que se você não sair disso daí, a tua própria rejeição está te motivando a ficar cada vez mais rejeitado, cada vez mais na fossa, cada vez entrando quase em uma depressão. Então, opa! Bora entender quem é você, resolva isso numa esfera administrativa, porque senão você vai se sentir rejeitado e julgado todas as vezes que você precisar falar, se expor em público. Então, muitas vezes pessoas tímidas e introvertidas passam por esse processo de rejeição. Tá ok? E olha, algumas coisas, algumas questões de rejeição, elas podem gerar outros sentimentos. Quais são esses sentimentos? De fracasso, se sentir um fracassado na vida,
Quem tem uma sensação de rejeição ali um pouco que foi cultivada, principalmente na primeira infância, que é do 0 a 7 anos, assim, ó, gente, praticamente com todas as pessoas que eu converso, elas se sentem o quê? Ou tem momentos de fracasso. Tem a sensação de que elas trabalham, estão fazendo tudo certo. Daí dá uma coisa errada, daí o que vem na cabeça dessa pessoa? Puxa vida, tentei de novo, mas como sempre tudo deu errado. Olha, nada dá certo para mim. Pelo amor de Deus. E deixa eu ver se eu vou voltar com a minha luz aqui, tá? Só um segundinho. Aê, vamos lá, deixa eu só ver se está filmando aqui certinho. Isso. Deu boa, deu boa. Tá gravando, tá tudo legal, acabou a luz, mas a gente volta aqui. Isso. Pau, bora. Quantas vezes pessoas que passaram por esse sentimento, elas ficam assim, se lamentando, nunca dá certo para mim, olha eu de novo nessa situação, olha a minha situação aqui, financeira, de vida, eu nunca encontro a pessoa que eu amo. Opa, por quê? Elas trazem o fracasso para a vida delas. Lembra lá? Aquele sentimento que podia ser de uma situação ou de um sentimento, ali uma leitura, uma situação de rejeição, ou só um sentimento de rejeição gera percepção de fracasso, leva a privação emocional. O que é essa privação emocional? Você se fecha, eu brinco que muitas vezes pessoas tímidas e introvertidas sofrem da mutação do tatu-bola. Sabe o que é a mutação do tatu-bola? Ela vai se fechando, se fechando, se fechando nela e ela não quer se expor para nada e para mais ninguém, tá? E leva a um negócio de indesejabilidade. Até escrevi essa palavra, indesejabilidade social. O que é essa indesejabilidade? É você querer realmente cada vez, por ter uma característica introvertida, você quer se isolar do mundo. Você quer não se expor mais. Você quer evitar pessoas. Por que quer evitar pessoas? Porque todas as vezes que você se relaciona com pessoas, leva na cabeça. Então você quer não estar perto de gente mais. Tá ficando claro para você que aquele sentimento de rejeição, em algum momento, vai gerar outros sentimentos. Fracasso, privação emocional, indesejabilidade. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu listei. Isso, só um pouquinho. Aqui, voltou aqui, tá? Você busca por aprovação, tá o tempo todo querendo ganhar um carimbinho, uma estrelinha e, às vezes, tem também uma vida pessimista. Como assim? Pessoas que tiveram ali, foram abandonadas, pessoas que passaram por estas situações, ridicularização e tudo mais. Quais foram os temas que eu li ali para vocês? Falei abandono, ridicularização, falta de palavras de afirmação, excesso de críticas ou excesso de elogios. Elas vão ter um mindset ou um modelo mental, uma forma de pensar muito mais propensa a ter uma visão pessimista de vida. Tá fazendo sentido? Por quê? Porque as experiências dela foram situações em que ela se sentiu rejeitado. E, feito isso, tá? Isso pode ser que uma pessoa que tem essa percepção, de situação de rejeição ainda dentro dela, ela vai se isolar da vida, das pessoas, dos relacionamentos e vai perder oportunidades. Ela perde oportunidades em 3 esferas: profissional, social e nos relacionamentos. A essa altura, eu nem sei quanto tempo de vídeo deu até agora, tá? Eu queria que você comentasse aqui, aqui embaixo. Comenta aqui para mim. Lucas, fala lá. Olha, eu passei por tal, vou responder todos os comentários, para que eu quero entender se você realmente tem uma situação de rejeição que foi derivado de uma situação, algo real, ou é algo sentimental, que é uma rejeição imaginária. Tá claro para você? Por que eu falei sobre rejeição até agora? Lembra que eu mencionei aqui lá no começo desse vídeo que a rejeição ela pode ser tratada dentro de uma esfera administrativa, assim como no processo judicial, ou dentro do processo extrajudicial ou dentro do processo judicial. É interessante você trabalhar isso dentro de você, antes de precisar, talvez, resolver. Se você resolver aqui internamente, gente, sai muito mais barato o advogado. É muito mais barato, você resolve muito mais rápido do que depender do sistema judiciário.
Por que eu estou usando esse exemplo? Porque é assim, ó, eu quero que você entenda. Eu tenho medo do julgamento das pessoas. Sabe por que você tem medo do julgamento das pessoas? Porque nós somos o tempo todo julgados. Somos o tempo todo julgados. Entende? Tá todo mundo me julgando. Você está me assistindo nesse exato momento. Se você me acompanha, você está me julgando. Você está julgando se meu conteúdo é interessante. Você está julgando por que o Lucas mudou de cenário? Porque o Lucas agora está em quarentena, então está gravando da casa dele. Por que esse vídeo está diferente dos outros do Lucas? Sabe, o outro vídeo do Lucas é mais legal. Não, esse, meu Deus do céu, esse eu vou comentar e vou compartilhar. Porque você está avaliando. E isso que precisa ficar, sabe, como se fosse uma balança. Falando de justiça, diz que a balança da justiça ela não pode pender para nenhum dos lados. Nesse sentido, você precisa colocar os pesos. Se você está sendo julgado ou avaliado. Como assim tem diferença? Tem. Julgamento só é possível acontecer para aquelas pessoas que têm autoridade para julgar. Para eu me tornar um juiz, o que eu preciso fazer? Eu preciso, no mínimo, ter me formado em direito, tem toda uma trajetória baseada no exame da ordem. Eu nem sei exatamente todo o processo, tá ok? Se você é advogado, coloca aqui para mim. Mas existe um processo. Você não faz um cursinho pela internet de se tornar juiz. Não é de uma hora para outra. Então você passa, você rala. Tinha um namorado de uma prima minha que o cara estudou para ser juiz, mas o cara estudou. Chegou lá, mas demorou. Estudou até que se tornou juiz, ok? Para alguém se tornar juiz da sua vida, ela tem que ter autoridade. Quem que dá essa autoridade? Você. Por que as pessoas têm medo de serem julgadas em público? Porque elas pegam como se fosse... Eu queria tanto que tivesse um martelinho aqui agora. Se tivesse lembrado, tinha pego um martelo meu aqui de bater aqui mesmo, tá ok? Elas pensam que se tem um martelinho, tá, do julgamento, sabe que é martelinho do juiz? Elas pensam que todas as pessoas da plateia, todas as pessoas da empresa têm aquele martelo. Isso é uma ilusão. Você precisa dar autoridade para as pessoas. É você que determina quem tem o direito de te julgar. Eu, Lucas, não posso julgar alguém. Eu posso só avaliar, mas eu não sou apto judicialmente para exercer um cargo de juiz e julgar uma situação. O que eu posso é avaliar. Eu sempre falo, até mais pelo meu mindset que foi formatado nos últimos 6 anos para me tornar o coach que eu sou hoje. E uma das lições básicas de um coach é suspenda o julgamento. Por que suspender o julgamento? Porque nós fomos condicionados a julgar tudo e a todos. E eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para fazer o quê? Para levar e fazer uma leitura de uma percepção. Eu posso te avaliar, mas te julgar eu não posso fazer isso. Porque eu não tenho essa autoridade para fazer em você. Só que é você que dá essa autoridade ou o martelinho do julgamento para as outras pessoas. E quem que pode julgar? Olha, eu tenho pessoas que me julgam. Quem é? A minha esposa, o meu filho, os meus sócios, os meus líderes, o meu pastor. Ele pode julgar quem eu sou e as minhas atitudes, ok? Quem que vai me dar feedback do meu caráter, da forma, do meu comportamento? As pessoas estão mais próximas a mim, mas eu dou essa autoridade para elas. Por quê? Porque eu acredito que a melhor forma de você se tornar uma pessoa medíocre na vida é você se tornar referência de si mesmo. Ninguém me julga, ninguém fala. Cuidado com isso. Cuidado. Eu deixo que pessoas me julguem. Quem? Quem escolho a dedo. Pessoas que são fundamentais, importantes para mim. Caso contrário, eu entendo que está todo mundo o tempo todo me avaliando. Então as pessoas me avaliam sim, me avaliam o tempo todo. Como que as pessoas me avaliam, Lucas? Elas me avaliam por aquilo que eu falo e por aquilo que eu expresso. Aquilo que eu estou falando aqui, as pessoas estão me avaliando. Como eu estou me expressando, as pessoas estão me avaliando. O meu conteúdo ele está sendo avaliado o tempo todo. Sabe? Aquilo que eu visto sofre uma avaliação. Como? Nosso cérebro ele é muito rápido para tomar uma decisão de primeira impressão. Ele é milésimos de segundos para você entender se você gostou ou não gostou de alguma coisa. Tá claro? Milésimos de segundo. Então, eu olho para alguém, se eu vejo ela com uma roupa legal, com um carro legal, com um relógio, com um celular legal, essa pessoa é descolada. Se ela não está com uma roupa tão legal assim ainda, se ela não tem um carro, está andando ali de uma outra situação, você já julga ela inferior? Sim, gente, vamos parar de hipocrisia? A gente faz isso.
Por quê? Porque a gente está aqui julgando. Só que eu não posso julgar nesse sentido, porque eu não posso julgar o que a pessoa tem, eu não posso julgar o que a pessoa faz, eu posso julgar quem ela é, desde que eu tenha autoridade para isso. Agora, quando eu estou avaliando, você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você vai entrar no ambiente, vamos pegar aqui um ambiente jurídico, tá? Você vai fazer uma entrevista de emprego para entrar num escritório de advocacia. Você vai de qualquer jeito? Você vai de bermuda, chinelo, camiseta? Tu nem entra na porta. Mas estão te julgando por quê? Pela aparência? Não, estão te avaliando pelo teu comportamento, por aquilo que você está vestindo. Ou como a gente pode dizer, do dress code, que seria o seu código de vestimenta. Não combina com aquela ocasião. Não adianta eu chegar para trabalhar num açougue se eu estou de terno e gravata, porque não combina com aquela situação. Tem algo de errado andar de terno e gravata? Não, não dentro de um açougue. Da mesma forma que eu entrar dentro de um ambiente jurídico para fazer uma entrevista de emprego, para, sei lá, entrar na escritório de advocacia, se eu estou lá de bermuda e camiseta, não rola. Você entende? Só que você está sendo avaliado por aquilo que você fala, expressa, por aquilo que você veste, por aquilo que você faz, as suas atitudes coerentes com aquilo que você fala, a forma como você trabalha, a forma que você realiza os seus exercícios, por a forma como você fala em público, as pessoas estão te avaliando, sim. Te avaliam demais, tá? Tá claro até aqui? Então, assim, não tenha receio de ser avaliado, porque, gente, a gente está sendo avaliado o tempo todo. Agora, eu vou te dar aqui, depois, no final desse vídeo, 3 passos para você fortalecer a sua identidade e não sofrer com tudo isso, tá ok? Então, nós somos avaliados por aquilo que falamos, expressamos, vestimos, fazemos e pelos nossos resultados. Eu dei treinamento durante muitos anos em algumas multinacionais e é muito comum em multinacionais ter um negócio chamado avaliação de desempenho, porque é onde a empresa avalia os resultados de um colaborador. Onde você que trabalha com vendas é avaliado pelo teu gestor com base nos teus resultados, nas metas que você atingiu, não atingiu. Aluno, ele é avaliado pelo professor. Então, essa avaliação dos nossos resultados, ela acontece desde que a gente nasceu. Só que, entenda, aqui talvez seja a parte mais principal desse vídeo que você está me vendo aqui. Quem te julga e quem te avalia. Quem te julga são aquelas pessoas que você dá autoridade. Ah, eu estou falando em público, as pessoas estão me julgando? Não, elas estão te avaliando. E avaliação é diferente de julgamento. Agora, se você que está em público, vai falar em público, e dá esse martelinho, eu não sei o nome desse martelo, não sei se é martelo não também, dá um martelo lá do juiz para todo mundo, você que espalha, é você que está ali enfrentando um júri popular sem necessidade. Então, administre essas suas emoções internamente. Escolha as pessoas que podem te julgar, sim, por aquilo que você faz, pelo que você é, enquanto caráter, enquanto comportamento, mas entenda que você está sendo avaliado o tempo todo e não tem problema nisso. Sabe por quê? Porque é bom. Porque quando você é avaliado, você sobe a tua própria barra. Você se esforça mais, você se dedica mais. Você tem um resultado ruim e você fala assim, não, tem que dar um jeito, eu tenho que superar, não concordo com esse resultado e eu vou conseguir. A avaliação é importante, porque serve de parâmetro para você crescer, para você não ser referência de si mesmo, para não ser um cara medíocre. Tá ok? Ó, tá fazendo sentido? Agora vamos lá para a parte prática aqui nesse sentido. Como que eu posso fazer para resolver a questão do meu julgamento ou da minha rejeição? Simples. Eu falei lá atrás que ela é gerada por uma série de situações reais e imaginárias. Só que isso é gerado um negócio que eu sempre falo, são as feridas emocionais, tá ok? E aqui, por isso que o nome desse canal, por isso tudo que eu falo é timidez sem neuro. A melhor forma de você aceitar, você mudar alguma coisa na tua vida, aquilo que você não quer, é aceitando o que você tem. Parece papo de AA, né? De Alcoólicos Anônimos, mas é verdade. Você não muda aquilo que você não enxerga, você não muda aquilo que você não vê. Se você entende que você passou por uma situação de que gerou uma ferida emocional em você, sabe? Você tem que aceitar que isso faz parte de você. Sim, eu tenho coisa de rejeição.
sabe? Eu me sinto rejeitado, eu busco por palavras de afirmação, eu busco elogio, eu me sinto às vezes perseguido, que as pessoas me abandonam, eu sinto que as pessoas estão o tempo todo falando mal de mim, eu sinto que as pessoas não gostam daquilo que eu faço, eu sinto que tem um complô contra a minha vida, o meu trabalho, que eu olho para o lado, eu percebo que as pessoas estão falando, ei, faça uma reflexão agora, entenda se você tem ou não aquela ferida emocional. Se você percebeu que você passa por situações, ou esses pensamentos passam por você, em primeiro lugar, não tem nada de errado. Nada de errado. Grande parte das pessoas possuem medo do julgamento, da rejeição. Por conta disso, elas tiveram uma ferida emocional, só que como toda ferida, a gente não quer fazer o quê? A gente não quer tratar, né? A gente não quer meter a mão lá. É igual levar a criança quando tem um machucado, um corte no hospital. A criança, você tem que segurar teu filho, porque ele não quer que... Até eu não quero. Você faz um ralado lá, você tem que ir no médico para ele, sei lá, fazer um curativo, dar um ponto num corte que você teve, uma fratura exposta. É legal passar por situação? É óbvio que não. Mas você tem que aceitar para ser tratado e curado. E qual a segunda forma para você fazer isso? Se perdoar. Como assim, Lucas? Se perdoa para você se libertar do seu passado. Assim, ó, aqui é simples e complexo ao mesmo tempo. Sabe? É você se perdoar em primeiro lugar e perdoar quem provocou isso em você. Se perdoar porque você muitas vezes se sente fracassado, se perdoar porque você se sente um rejeitado, se perdoar por esse sentimento de julgamento que as pessoas estão o tempo todo avaliando você. Tá? Ei, calma, tudo bem, sem neura. É mais fácil liberar ou perdoar as pessoas do que perdoar a si mesmo. Essas duas coisas precisam acontecer para que você se livre dessa situação de rejeição, de estar sempre buscando a aprovação das pessoas. Identifique se você tem ou não uma ferida emocional, aceite isso, libere perdão, perdoe as pessoas, tudo que aconteceu, se perdoe por você sempre falar isso para você e até você chegar aqui no terceiro e o mais poderoso de todos os passos. Qual é? Que é, comece a se tratar com amor e o quê? E a se priorizar. Pessoas que têm o quê? Uma situação de rejeição, elas não conseguem se tratar com amor. Sabe como elas se tratam? Com um chicote. Tudo que elas fazem nunca está bom. Ou tudo que elas fazem, um outro faz melhor. Ou tudo que ela fez, eu podia ter feito mais. Elas não curtem. Pessoas que têm rejeição e julgamento, sofrem com julgamento das pessoas, elas não conseguem contemplar aquilo que elas fizeram. Olha um exemplo. Deus, quando fez o mundo, ao final de todos os dias, o que ele fazia? Ele contemplava aquilo que era bom. O que era bom? Aquilo que ele tinha feito. Então, ele era a referência da perfeição. Mas ninguém estava julgando, ninguém estava avaliando. Ele olhava e dizia, cara, o que eu fiz é bom. Se você tem consciência daquilo que você fez, se você deu o máximo, você estudou, você se preparou, contemple. Isso é bom. Por quê? Você está praticando amor para você mesmo. E claro, se priorize. Priorize nas suas tomadas de decisões. É tipo máscara de oxigênio. Quem já andou de avião sabe que a instrução mais básica que tem, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Você e o teu filho do lado. Em quem que você tem que colocar primeiro? Em você. Porque é impossível você ajudar alguém se você não estiver bem. Então assim, comece a se priorizar mais, a se valorizar mais, a fazer mais coisas que você gosta. Fazendo tudo isso, você vai evitar a rejeição e o julgamento das pessoas, ou o medo de ser julgado pelas pessoas. Esse vídeo fez sentido para você? Então faz assim, deixe seu comentário aqui, encaminhe, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse conteúdo. Assine o canal, deixa ali o sininho da notificação preparada, porque todas as semanas eu posto um vídeo assim como esse aqui, com conteúdos novos todas as vezes para você trabalhar, você que é tímido, introvertido e quer realmente falar em público. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, é o Instagram, que é o Lucas_KE, entra lá no meu grupo no Telegram, que é o Timidez Sem Neura, Semana Timidez Sem Neura.
Foi um prazer estar aqui com você.